você tá entrando na área de transferência da Gigahertz, 393º episódio, patrocinado pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela ExpressVPN, apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. E hoje comigo, eu não, acho que diz que a casa não tá cheia, porque eu tô sentindo falta do Divigir. Só tá hoje aqui o Mendes e o Rambo. Ele vai aparecer, chega daqui a pouco. Como é que é? Giva, e aí? Lontras, professor Arthur Divigir, tudo bem? Tava com saudade de nós três. Faz o quê? Um mês que a gente não grava junto? Quase isso, olá. Desculpem a ausência e desculpem a presença também, pra quem não gosta. Mas tô aqui de volta e obrigado aí, Giva, por cobrir. Obrigado, pessoal, pelas lontras também. Excelente. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu tô chateado. Eu tenho aqui o Rambo falou, quem não gosta, aqui, né, é de preferência, quem não gosta vai ficar triste. Eu vou criar aqui um caderninho da lista negra dos ouvintes, vou começar aqui colocando o Valmir Carvalho, porque ele falou do Apple Talk e deu um alô pra mim. Falou, é velho aí, ó, Coca, você que é velho aí, olha, olha o Apple Talk, aniversário dele que foi descontinuado. Apple Talk era a rede da Apple, né? Era o TCP/IP, né? Porque pelo nome parece que é um Messenger antigo, mas não, Apple Talk é o TCP/IP ou eu tô fazendo confusão? Pois é, eu ia comentar aqui, tipo, sem olhar, eu acho que era um negócio de rede, né? Porque realmente o nome é meio estranho, mas eu tenho quase certeza que era isso mesmo. Não existia Ethernet, não existia TCP/IP, então você tinha o Apple Talk. Agora, peraí, Coca, antes de você ficar ofendido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Rambo, você chegou a usar Apple Talk? Não. Eu também não. Coca, você usou Apple Talk? Tinha um laboratório de tecnologia. Não usei. Meu pai usou, não. É que foi na época de transição, né? Eu cheguei a pegar a época, e esse é um dos motivos que monopólio eu crucifico, né, na cruz, né, assim, porque na época que eu comecei com computação, né, mais profissionalmente, né, estudando aquela coisa toda, a rede era uma coisa proprietária. Existia a rede da Apple, você comprava a rede, você instalava a rede Novell, você tinha que comprar o cabo, né, e as placas da empresa. Você não ia num shopping e comprava um cabo de rede. Não, você comprava o cabo de rede Novell, equipamento Novell, né? Era tudo proprietário. Cada um tinha o seu conector, o seu jeito. E aí depois padronizaram e hoje, né, você compra qualquer, entre aspas, né, qualquer placa. Tem um RJ45, cabo lá e tudo funciona. Então era entre aspas, um absurdo, né? E tinha as maneiras diferentes, né? A distribuição de token, né? A cadeia, a topologia, se era estrela, se era em linha. E aí você tinha que ter o terminador, porque se não tivesse terminador aí não funcionava. Porque tinha todo não era como é hoje, né? De só conectar o cabinho. Então eu não peguei de usar, mas estava ali saindo, né? Eu cheguei a instalar a rede, digamos assim, instalar rede, né? Eu cheguei a instalar internet. Você instalava o WinSocket, Trumpet, aquelas coisas todas. E depois, né? Já veio o Windows lá que tinha lá a Novell, foi incorporando, mas, né, o Apple Talk ele era dos anos 90, aí ali dos anos 80, aí no iníciozinho dos anos 90, com a padronização que ele foi, né, encostado, deu espaço para o TCP/IP. Como o Apple Talk tem a minha idade, eu não cheguei a usar. Tudo que eu sei sobre ele eu escutei em podcasts gringos que geralmente discutem as coisas sobre a Apple. Se você colocou Mac em rede nos anos 80, você usou o Apple Talk. Eu nem existia nos anos 80, então eu não tava colocando Mac em rede. Não cheguei perto de computador nessa época também. Então, Coca, o Valmir não tava tão errado, ele chegou perto. Não, mas tá na minha lista negra. Não tá na minha lista negra, não interessa aqui. Lista cinza, vai. A gente fala assim que é o avô. Não, meu avô me contou essa história, não fui eu não, foi meu avô. Eu tenho tá na lista Space Gray. Agora o Ricardo Cunha, ele foi lá em gigahertz.fm/feedback e fez um follow sogra, porque ele disse que o iPhone da sogra dele toca a música ao invés dos ringtones ali que o iPhone tem por padrão. E ele não sabia o que fazer. E aí o Eric,
né, ele disse que se for um contato salvo, você consegue lá definir nas opções de toque, né, e ligação, você consegue ir lá e definir um específico para a pessoa. Foi assim que ele conseguiu priorizar as notificações pelo som. Esses dias eu tava viajando, né? Por isso que eu não estava participando aqui. Eu tava com meu pai lá e tal, e eu dei um Google Pixel pra ele uns tempos atrás. Aí daqui a pouco a gente tá lá e o Google Pixel dele começa a fazer muito barulho, assim, tipo... praticamente pulou de cima da mesa pro chão, assim. E aí eu perguntei pra ele, o que é isso, né? Ah, não, é que, né, quando a fulana ali me manda mensagem e faz esse barulho porque é pra eu escutar, né? Porque outros ele só vibra, mas então ele fez essa customização. Então fica a dica, se tem alguma pessoa na sua vida que você não pode perder uma mensagem, alguma coisa, dá pra customizar. Agora, sobre sogras como um todo, e aí não é por ser sogra, não tem nada a ver com isso, que eu acho essa piadinha muito nada a ver, porque eu acho que a maioria das sogras são muito gente boa, inclusive a minha mas assim, eu acho que esse lance todo do problemas de notificação com som e tal, quando chegam esses relatos muito bizarros, eu sempre assumo que o problema está no relato e não no que está acontecendo. E se nós observarmos os relatos, eles são todos em segunda mão, no mínimo. Porque minha sogra no iPhone... Tudo bem que a pessoa que reportou talvez tenha presenciado aquilo em primeira mão, mas ainda assim não é o device da pessoa, então não tem como saber, né? Então eu acho que todos esses bugs malucos aí, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, porque é aquele lance do telefone sem fio e fica um bug report muito confuso, então o relato é mais confuso do que o problema de fato que tá acontecendo. Se tem alguma sogra que escuta o ADT, por favor, relate pra nós se você tem um bug com as notificações, com o barulho de notificação, porque eu acho que existe algo acontecendo, mas talvez seja mais confuso porque a gente não tem a história completa. Pois é. Eu só queria registrar também que eu adoro sogras, né? Por mim, eu tinha umas 10, 20. Quem não gosta de sogra é minha esposa. Ela que não gosta, não, mas eu adoro, não tem nada contra. Grande beijo pra vocês. O meu pai que falava pra minha avó, você é minha sogra favorita. Agora, num follow-up sobre arroz e feijão que a gente comentou em episódios passados, o Nicholas Lehman falou que uma amiga coloca o feijão por baixo e diz que faz assim porque não gosta de molho. Aí pro caldo do feijão não pegar, né, todo ali o arroz, ela põe o feijão antes. E pra ele passou a fazer sentido e assim ele passou a respeitar. Eu fiquei com uma dúvida. Se eu pegar uma colher de feijão, uma concha de feijão, e puser no prato, ele esparrama inteiro. Certo? Se eu puser o arroz por cima, ele dá aquela enxugada. Mas eu vou botar a salada, vou botar o legume e a carne, vai ficar tudo com o feijão embaixo. Me pareceu pior. Se ela faz, ela funciona, maravilha. Não sei como é que é o prato dela. No meu, ele tende a espalhar. É que o feijão, ele vai servir como palafita, né? Vai fazer aquelas pedrinhas e vai deixar tudo em suspensão. Então fica aquela aguinha no fundo. Ah, entendi. Os carocinhos do feijão dá aquela altura, dá sustentação e aí não molha. Aí, ó. Tá. Eu não tô entendendo, eu não entendi direito. Porque não gosta de molho. Mas o que? Como assim? O caldinho de feijão. Tá, mas o caldo vai estar ali igual. Se você botar por cima ou por baixo, o caldo vai estar ali. Então que diferença faz? É o lance da palafita, será? É, que aí o arroz não chupa o caldo. Não fica um arroz com caldo de feijão. Depende da consistência do feijão também, né? Porque se o feijão tá nesse nível, talvez é melhor nem comer esse feijão, né? Bom, se funciona pra ela, maravilha. Claro. Mas eu não tô convencido. E que fique bem claro que eu respeito, né? Eu não concordo, mas eu respeito. Aliás, vocês sabem que tem o feijão carioca, né? Que é aquele, né, branco, vamos colocar assim, né? Que tem a marca preta. E isso é por causa de um porco. Que aquele porco que é branco com a pintinha preta é chamado de porco carioca. Então, o feijão carioca não é por causa dos cariocas, é por causa de porco. Por que o porco carioca? Aí é uma outra história que eu não sei.
Mas a culpa do feijão carioca não é dos cariocas, é do porco carioca. Tá vendo? Quem disse que o DT não ensina nada pra ninguém? The more you know. E o Nicolas, ele continua, né, falando sobre se as pessoas vão assimilar os usos do Apple Intelligence. Ele tem um 14 Pro e tá pensando em pegar o 16 ou o 16 Pro quando lançar. Ele tá com beta do Apple Intelligence no iPad, já mudou muita coisa, né, no comportamento. Imagina, né, para usar o iPad, né, já mudou bastante mesmo. E ele tá usando bastante esse iPad, né, para e-mails, né, por causa dos resumos, aqueles e-mails gigantes do RH e tal. Ele falou que é excelente, é obrigado a usar o Windows no trabalho e já virou argumento de compra o Apple Intelligence. Eu até comentei na fonte esses dias, né, na última segunda-feira. No último fim de semana, o meu irmão que tá com o beta instalado, me deu o iPhone dele e falou, tô com beta, mexe aí no Apple Intelligence. Eu falei, tá. O que eu faço? Porque não tinha uma coisa ali na cara do gol, né? Eu falei, ativei a Siri, vi a animação bonitinha, etc. Aí eu falei, deixa eu lembrar o que tem, né? Que eu nem lembrava exatamente. Aí você vai lá, mensagem, um resuminho da mensagem. E-mail, não só e-mail, mas uma troca de múltiplos e-mails. O resuminho ali bonitinho do que estava sendo discutido, etc. E aí clicou mais ainda pra mim aquilo que eu vinha falando sem conhecimento de causa, né? Sem testar em primeira pessoa, que era isso, né? A hora que os benefícios forem entregues pra você, sem você ter que ir atrás e usar, aí vai passar a fazer sentido, que é exatamente a situação que ele comentou aqui, né? Que ele já viu que vai sentir falta desses resuminhos de que são coisinhas do dia a dia que vão acrescentar mesmo, né? Benefício bom do dia a dia. Mas esse e-mail gigante que o RH manda e tal, resumo em inglês. Tava em inglês, sim. Mesma coisa com o resumo do Safari. Acessei, tinha lá aberto um site, um resuminho, e eu fiquei procurando, lembra de que é? Você vai no Reader Mode, aí você vai do Reader Mode, aí aparece o negócio de resumir. Mas se for em site em português, não. Site em inglês, entrei lá no 95Mac, abri uma matéria, usei a matéria depois para fazer no Notes, né? O resume, expande, cria uma tabela, que foi interessante ele criar uma tabela para tirar uma notícia e deixa mais amigável, deixa mais profissional, esse tipo de coisa. Aí rolou, mas teve eu sabendo o que é e etc, teve uma inércia ainda, até fala, putz, verdade, né, tem isso, onde que fica, como é que funciona. Isso eu concordo que muita gente vai sentir. Eu acho que sempre rola isso, principalmente com a gente que tá ligado nas coisas, de às vezes até, sei lá, lançou iPhone novo, aí fui lá, comprei o iPhone novo do ano e tal. Vamos ver agora, mexer nas coisas novas aqui. Não, mas pera, o que tem mesmo? Como é que faz e tal? São coisas que você nota muito mais no dia a dia e leva tempo, né, pra você perceber. Tanto é que eu sinto que agora, hoje saiu o terceiro beta dos sistemas com Apple Intelligence. Agora que eu sinto que as coisas estão se encaixando um pouco mais na minha rotina. Isso que o meu Mac que tá no beta é um Mac secundário, não é o que eu uso o tempo todo, então não tá ainda. Embora o negócio do Xcode lá melhorou bastante. Eu percebi recentemente lá que o prediction lá do Xcode tá maneiro, mas é difícil pra gente e provavelmente pra maioria de quem escuta aqui o ADT entender o que significam esses recursos pra uma pessoa, entre aspas, normal. Porque a gente é nerd, né? E ainda mais uma pessoa tipo eu, o Mendes, o Coca, tipo, a gente já usa LLMs no dia a dia já há muito tempo. Então no meu Mac ali, por exemplo, eu tenho o app do ChatGPT, eu tenho um atalho de teclado ali que eu quero perguntar um negócio pra ele, eu aperto, é como se fosse o Spotlight, só que é o ChatGPT. Então eu tô acostumado já a usar e gerar imagem, que eu uso pouco, é mais pra diversão que eu uso gerar imagem, mas tipo, perguntar coisa de programação, como resolve alguma coisa e tal, eu pergunto bastante, fazer pesquisas pontuais. E pra pessoa que não tá acostumada a usar essas coisas, vai ser diferente. E também não vai ser de uma hora pra outra, né? A pessoa comprou o iPhone 16 Pro, tirou da caixa e tá usando já tudo do Apple Intelligence. Não, a pessoa vai descobrindo aos poucos. E eu acho que é assim que a Apple pensou que era pra ser, e é o jeitinho deles fazerem as coisas. A gente pode concordar ou não, mas é que nem quantos tokens, quantos parâmetros tem o modelo Large Language Model, não interessa. É pra você usar. Tem aqui um negócio que reescreve o texto pra você. Pode ser? Beleza, é isso. Você quer saber quantos parâmetros?
usa ChatGPT, Cloud, Anthropic, etc, etc, etc. Então a Apple... Acho que o Tim Cook chegou a falar, né? Tipo, AI for the rest of us. Tava no evento, É AI pro povão, pra galera usar ali sem nem pensar que tá usando. E eu gosto desse estilo, por isso que eu gosto das coisas da Apple. Como nerd que sou, eu também gosto de fuçar nas coisas e fazer as coisas um pouco mais avançadas. Mas eu acho que tende a funcionar no longo prazo. Veremos. E o Anthony Sadkowski falou sobre... né, brincou também comigo. Mas esse eu tá aqui na lista branca, que não tá na... não tá na blacklist aqui, no Space Gray. O Coca fala que tinha vontade de plugar uma IA no Evernote para ver o que sairia dali, né? Os padrões. Pois bem, essa semana o iPhone dele ficou sem espaço. Aí quando ele foi ver, tinha 2,5 GB de dados de saúde lá no iOS. Reparou que tem 2 de 2015, todos os batimentos, sono, passos, calorias, exercício, peso, medidas do corpo, etc. E ele está imaginando quanto de padrões legais, né, não podem surgir daí, analisando todas essas informações. Eu nem sei, né, eu tava brincando com o Mendes, né, falando, em 3 anos, 70% das pessoas têm lesões em corrida. Isso foi um estudo assim, né, pegaram lá os dados do Runkeeper e ficaram lá olhando, e o cara corre, para de correr, depois volta a correr, ele, né, e vai devagarinho, pô, isso aqui foi uma lesão, é o tempo de recuperação, tanto tempo que ele levou, né, então ele ultrapassou o tanto que ele deveria correr, o limite dele, então dá pra você reconhecer muitos desses padrões. Do ponto de vista de saúde, nem sei se é tão necessário algo tão grande, né? Acho que um médico, né, consegue, sei lá, 30 dias, né? Porque com um diazinho, né, eles já colocam, que eu não sei, aquela bolsa que eles colocam na cintura aqui, de tempos em tempos. Holter. Oh, isso! Já pra você fazer. Rambo também, né? Uhum. Que aí dispara, aperta, tá, aquela coisa toda. Então eles já conseguem estabelecer ali um padrão do que tá acontecendo. De repente, ali com 30 dias, né, não para uma IA, mas para uma análise de um médico, ele já de repente ajuda ali em alguma coisa, mas se colocar numa IA todo esse tempo, né, imagina o que não sai. Totalmente. Isso é uma coisa que o próprio Stephen Wolfram, a gente comentou sobre isso há bastante tempo aqui, ele já fazia isso de catalogar quantos backspaces ele aperta, quantas teclas ele usa para digitar e-mails, em que hora que ele manda os e-mails, se o e-mail de manhã tem que ser mais comprido do que o de tarde e de noite. Ele catalogou tudo a respeito da vida dele. E agora, com os LLMs e a própria Wolfram Language, que facilita isso, né? Ele está ligando uma coisa na outra, ele está evoluindo esses dados e tratando esses dados e mexendo para achar coisas e padrões que ele próprio não tem observado ainda sobre o corpo dele. Eu acho que é exatamente isso que vai ser o maior potencial para a saúde das pessoas, assim, cada um tendo... O Apple Watch vai passar a fazer isso, né? Eles anunciaram isso em bem menor grau, é óbvio, né? Mas tem lá, a gente vai ficar de olho nos seus padrões de respiração, de sono, de oxigenação do sangue e de mais não sei o quê. E se alguma coisa começar a sair do padrão, a gente vai te avisar. Esse aqui, essa categoria aqui, mudaram, aumentou, diminuiu, né? Se você não mudou nada de padrão da sua vida, dá uma olhada, pode indicar alguma coisa. Então, você vê, falta de sono tá dando isso aqui, tá aumentando a frequência. Não que a falta de sono aumente necessariamente a frequência, mas foi um exemplo aleatório que eu dei aqui. No meu caso, aumenta. Então... Como que eu sei isso? Exatamente, né? Então você colocar a IA para mastigar esses dados todos, eu tenho certeza que vai ser muito bom para muita gente. Imagina isso, né? Batimento, todos os batimentos, sono, passos, calorias, exercícios, peso, medida do corpo desde 2015, quase 10 anos desses dados coletados. O que não dá para fazer com um negócio desse? Aí você escalona isso, eu vou exagerar, para a humanidade toda. Todo mundo que usou relógio e pulseira e telefone e mediu e usou a balança conectada, que jogou lá no coisa, o que dá pra fazer com isso? Olha que maravilha, que tesouro que todo mundo tem aí guardado, tem privacidade, etc, 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 óbvio, né? Mas pra quem quiser fazer parte do rolê, olha que legal que vai dar pra explorar com esses dados. Tenho certeza que esse vai ser um dos maiores benefícios históricos que essas IAs vão trazer, porque elas servem para isso, né? Não vai inventar nada novo, não vai inventar uma cura nova, mas a principal função dela é analisar e rápido esse monte de coisa para, com sorte, se não alucinar, isso está sendo resolvido aos pouquinhos, achar padrões, encontrar, né, formas que os dados façam sentido com determinados tipos de pessoas, de uma coisa que levaria múltiplos humanos, múltiplas vidas para
pentear esses dados todos e, com sorte, alguém ter visto um estudo em 2008 e outro em 2023 que fala, nossa, essa aqui se liga, olha que interessante. Então, isso é muito bacana. A alucinação acho que é mais quando ela tá gerando coisas, né? Quando ela tem que se virar. Mas quando é essa parte de buscar padrões, acho que ela consegue ser mais bem sucedida. E tem coisas que você meio que já sabe, né? Sei lá, eu sou um pesquisador e eu entendo que se a pessoa se esforça mais do que tanto, tem uma lesão. Eu posso, já sabendo isso, ir lá e tentar achar qual é o ponto onde dá a lesão. Né? Eu digo, olha, não corre todo dia, né? Corre 3 vezes por semana, porque quando você corre todo dia, mais do que 1 hora, sei lá, enfim, padrão que seja, você tem uma lesão em até 1 mês, né? E provavelmente cruzando com algumas outras coisas. Então dá pra você, já sabendo quais são as suas hipóteses, testar essas hipóteses lá, né? Essa hipótese, roda essa hipótese aí, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa ou não, né? Não precisa só deixar... Ou IA, se vira, né? A gente pode dar uma ajudinha pra IA. Na verdade, nem precisa de IA, né? Nesse caso, seria mais modelos de machine learning super avançados, que IA é isso no fim das contas, mas não precisa de IA generativa, né? Talvez você use uma IA generativa para formatar depois esses dados, ou como você disse, Coca, o pesquisador já sabe mais ou menos o que quer explorar, e aí ele pede para uma LLM, e essa LLM gera o input do modelo que vai mastigar ou pentear os dados, como disse o Mendes. Tem um termo, não sei se vocês já ouviram falar, é lá da época do Apple Talk, brincadeira, é um pouquinho mais recente, que é o Big Data. Vocês lembram de Big Data? Ninguém mais fala de Big Data, né? Agora virou tudo IA. Eu lembro quando tava na moda, a profissão do momento é Data Analyst, né? Que é tipo, você ser contratado para trabalhar com análise de dados, mas hoje em dia isso já é carne de vaca, né? Pois é, então, eu lembro há muito tempo, eu acho que eu comentei aqui uma vez, vou falar rapidinho, né? De um executivo, acho que da Microsoft, era do Bing, falando como seria interessante você poder armazenar os dados de pesquisa de saúde da pessoa ao longo da vida dela, porque um sintoma que outro daqui a 5 anos, dor de cabeça, né, visão embaçada, comecei a mancar do nada, você juntar isso tudo, seria bom. E outro exemplo disso, o próprio 23andMe, que pisou na bola, etc, parte de acordos com farmacêuticas, mas por outro lado, isso também pode dar coisas boas, benefícios, né, porque você compartilhar, tudo bem que teria que ter permissão para compartilhar caso a caso, mas vamos supor que fosse tudo bem e tudo pro bem. Compartilhar o código genético de milhões de pessoas, já com base no que eles encontraram, que é tudo meio... Você sente mais amargo ou mais doce? Você fala mais amargo, é meio subjetivo. Mas ainda assim, os padrões que eles já acharam das coisas, né? Você trabalhar com uma farmacêutica para encontrar os padrões de que biotipo que funciona melhor, uma proteína de não sei o que, para molécula não sei o que lá, para essa doença aqui, para essa outra. Então também seria incrível se fosse pelos motivos 100% certos, não parcialmente, né? A Apple tem os estudos dela, né? Ela tem o Apple Research lá e tal, que faz os estudos. Eu acho que o que pega nesse lance que você falou, ironicamente, é justamente toda a regulamentação em torno de proteção de dados de saúde, que já existe muito antes de existir GDPR, LGPD, etc, né? Dados de saúde já tem garantia de privacidade, ou pelo menos, né, no papel tem há muito tempo, há décadas. Mas, por outro lado, eu acho que empresas que lidam com, por exemplo, vou coletar material genético para fazer um teste aqui, elas precisam necessariamente identificar quem é a pessoa. Porque o que você falou daria pra fazer sem você saber de quem é aquele genoma lá, é do Rambo, é do Mendes, não interessa. O que interessa é um homem caucasiano que nasceu na década tal e tem essa ascendência. Pronto. Tipo, não interessa pra você cruzar dados e tudo mais. E aí, você vai lá, responde pesquisa. Você foi diagnosticado com tal coisa, alguém da sua família tem não sei o quê, papapá. Em nenhum momento você precisa saber quem é. Tipo, porque o problema é você
ter ali aquela informação associada a uma pessoa específica. E a partir do momento que o serviço tem o seu nome completo lá e sabe que é você, não tem como desassociar isso. Por mais que diga que, não, nós vamos fazer um estudo anonimizando, alguém acha um jeito de desanonimizar tudo. Então, se tivesse uma forma legal de coletar material genético para pesquisa sem identificar de forma alguma quem é que forneceu aquele material genético, aí a gente estaria conversando. Mas acho que o mercado de medicina ou whatever não tá pronto para essa conversa. E nem precisa. Vamos colocar assim, eu tenho a sorte, o meu médico cuidou do meu avô, da minha avó, tá se aposentando agora. Cuidou do meu pai e da minha mãe, tá cuidando de mim. Tá se aposentando, tá passando pro filho. Mas, assim, eu não tenho que contar história pregressa. Não, sabe o que é? O cara já sabe toda a genética, vamos colocar assim. Imagina esses dados, né? E você passa para o médico, né? E passa para os seus filhos e você consiga levar isso para frente. Eu tenho determinadas condições que, se eu for tratar com qualquer médico, eles vão tentar o protocolo inicial. Só que o protocolo inicial não funciona comigo por N maneiras. Então eu já vou pro terceiro passo, porque é o que funciona em função de diversas condições. Então eu já chego lá, né? Cara, toma aí, vai embora. Pronto, já resolve. E não tem todo aquele processo de sofrimento, de dor, porque tem que fazer pra testar porque o cara já foi testado, já sabe. Então, esses dados, né, você juntando, né, pra família, né, pros filhos, isso é uma coisa gigante também, né? Não é só... Não precisa ser só um Big Data humano, um Big Data, um mini data familiar, né? Que possa levar pro médico. Você tá falando, então, basicamente que nepotismo é uma IA analógica. É isso. Que passa de pai para filho, daí o filho passa a atender os pacientes do pai e vai seguindo. Fica tudo ali no nichinho ali, já vai, né, consulta dividida, já sabe quais são os problemas. Agora, Mendes, eu tenho uma dúvida aqui, queria que você me explicasse uma coisa, mas antes disso, tirar um minuto aqui do episódio para falar da Vero Assinatura de Cafés Especiais, que está com uma oferta nova para os ouvintes da Gigahertz que forem em Vero, com 2 Os, .café/ADT e fizerem assinatura para receber café gostoso na porta de casa uma vez por mês. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes sempre junto de um mimo, como chocolate, pão de mel, paçoquinha, que harmoniza bem com o café do mês. Na Vero você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso também. Aliás, eles torram os cafés todos os dias. Então o café que você recebe em casa foi sempre torrado há poucos dias. E isso faz uma diferença enorme na experiência, já que além dos grãos serem de uma ótima qualidade, tudo sempre super fresco. Os cafés vêm também sempre com encarte que explica quem é o produtor, a região, a variedade, os melhores métodos de preparo para valorizar o café daquele mês específico. E além disso tudo, a Vero está com uma oferta nova para quem for em vero.café/ADT e assinar o plano anual. Agora, além de aproveitar o desconto que eles dão e que deixa a assinatura anual bem mais em conta do que a mensal, você também vai receber um par de xícaras, uma prensa francesa, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você leva R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Aliás, o plano anual também é um ótimo presente para alguém que talvez curta café e você conheça. Então fica a dica também, caso você esteja procurando um presente criativo para dar para alguém. Então acessa lá vero.café/ADT, faz a sua assinatura anual e garante o par de xícaras, o moedor manual, a prensa francesa e o guia de preparo. Ou então os R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura mensal. Mas tem que ser pelo meio do link vero.café/ADT ou então usa o cupom ADT na hora de fazer o checkout. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por ser o café oficial da Gigahertz. Valeu. Mendes, eu tô com uma dúvida aqui, porque você sempre diz que as empresas, né, de tecnologia dizem, não, isso aqui é um problema muito difícil de resolver. E aí você diz, mas esse é o seu trabalho. E aí agora, né, o Google lá com a Reimagine, né, tá querendo regular a IA e tá dizendo que é muito difícil, é desafiador.
E você tá concordando que é difícil mesmo, é isso? Quem disse que é difícil fui eu dessa vez. O que eu escrevi no fim de semana pro Mac Magazine, até a partir de um papo que a gente teve aqui ao longo dessa semana, foi como toda a treta dessa função Reimagine de IA do Google, que deixa você editar de um jeito realista imagens, mostra por que regular é uma coisa difícil. E eu dei exemplos... Isso acho que eu comentei aqui na semana passada de, sei lá, pega essa foto aqui e faz um acidente de carro. Você pode usar essa foto de acidente de carro para um comercial de informação sobre segurança no trânsito ou para inventar que um político morreu, né? E como é que você regula? Não pode fazer acidente de carro. Então, é nessa zona cinza que fica o problema. E eu sei que o Rambo tem coisas a dizer sobre isso. Eu quero escutar mais o que ele tem a dizer sobre isso do que o que a gente já falou, porque a gente já conversou. E quem quiser pode ler o texto. Mas tem 2 argumentos que eu queria de cara aqui tentar fazer com que a gente não caia nessas falácias. Primeiro, IA é tipo uma faca. A faca pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso eu coloquei nos comentários, que eu tentei fugir desse exemplo, porque é um exemplo, é uma comparação imprecisa, aí vira semântica de se a faca, se você for esfaquear alguém, mas é inteligente, a faca pode entender que vai esfaquear alguém, mas você pode... Não dá, é outra coisa, né? E, mas existia Photoshop antes, então isso não é... Também não. E esse argumento está sendo repetido tantas vezes que o The Verge fez uma matéria ótima, que é assim: você recebeu este link porque você comparou IA a Photoshop. Leia para entender porque não tem nada a ver. Eles fazem um texto que a pessoa que vai... se está sendo contrariada não vai querer ler, mas fala, não é. Uma coisa é um arco e flecha, outra coisa é uma bomba atômica. Não tem como você falar que uma coisa é a outra, porque não é. E eu vi essa discussão acontecer lá nos comentários e o pessoal... A primeira coisa foi recorrer a esses exemplos que a gente está cansando de ver e eles são falácias, não equivalem uma coisa a outra de jeito nenhum. E é por isso que é um problema muito difícil de resolver. Nesse caso, não é o Facebook se eximindo de responsabilidade, mesmo porque a responsabilidade de regular não é das empresas. E mesmo quem está regulando está passando a entender que é sim um problema difícil de resolver. A gente aqui, ao longo da semana passada, chegou à semi-conclusão de que, de um lado, existe limite do bom senso. Quando a gente bate o olho, a gente vê quando ultrapassa ou não o limite do bom senso. E que parte da solução é o que sempre foi para tudo: educar as pessoas a terem um pensamento crítico e analisar e pensar 2 vezes antes de passar para frente, etc, etc. Mas não é igual ao Photoshop e não é igual a uma faca. É um outro planeta que está se abrindo e não tem nada preparado para lidar com isso legalmente, socialmente, moralmente. Mesmo porque quem quer ver o circo pegar fogo vai investir mais para tentar fazer o circo pegar fogo, porque depois fala, tá vendo só, estão sendo silenciados, blá blá blá. Já vi isso acontecer, vai voltar a virar assunto aqui. Dito tudo isso, e aí, Rambo? Aquela candidata no debate, ela, você vai me calar? Né, quando acabou o tempo dela no debate. Cara, eu vi o artigo do The Verge, achei sensacional, porque eu adoro essas coisas de, tipo, putz, tá todo mundo me incomodando com isso, deixa eu criar um link canônico aqui pra resolver isso, né? Embora eu acho que alguns pontos específicos do texto deles talvez tenham exagerado um pouco pro outro lado. E essa discussão toda é complicada porque o ser humano tem dificuldade com degradez, né? E é engraçado isso, porque eu tenho a tal da rigidez cognitiva, né, Coca? Então, eu deveria ter mais dificuldade em entender meios termos, mas parece que não. Eu não sei, talvez eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então eu consigo ver bons argumentos de ambos os lados. O argumento do Photoshop, se você olhar por cima, parece muito bom, mas aí você chega na conclusão que o Mendes chegou, que é tipo, é um arco e flecha e uma bomba atômica, né? Mas eu sempre, quando tem esses assuntos assim de tem uma coisa nova e tá todo mundo muito alarmista com isso, eu não consigo não lembrar do Pessimist's Archive, de todo o histórico da humanidade, que toda grande novidade foi encontrada com esse nível ou mais de... não é bem ceticismo, mas medo mesmo, pavor, às vezes. E eu tô vendo isso aqui. Então, isso me diz que existe motivo para se
ter receio quanto a isso, mas provavelmente não é tão ruim quanto as pessoas que estão falando que isso é o fim do mundo estão dizendo. É como sempre foi, né? Porque existem N coisas ao longo da nossa história que trouxeram benefícios e malefícios. E muitas delas, quando surgiram, as pessoas colocavam no balaio dos malefícios e isso vai acabar o mundo. E não acabou. Estamos aqui. Ou, né, de repente é tudo uma simulação, como diria Elon Musk, né? Mas, enfim, eu acho que não vai acabar o mundo, provavelmente por causa disso. E eu vi esse argumento, se eu achar o link, a gente deixa nas notas. Não é um argumento meu, mas me chamou a atenção e eu acho que eu concordo. Que, assim, acho que o maior medo das pessoas, assim, imediato, é questão de fake news. De, vão criar imagens e essas imagens vão ser usadas para criar fake news. Uma imagem sozinha não cria fake news. Dificilmente você vê, assim, de verdade. Não tô falando de o seu pai recebeu no WhatsApp e foi lá e contou pra você. Tô falando de pra valer, assim, aquela que muda resultado de eleição, por exemplo. Essas fake news de verdade tem todo um contexto em torno que precisa ser criado. A imagem, ela pode até acrescentar um pouco mais de credibilidade naquela fake news, mas não é... A pessoa conseguir gerar uma imagem não é o que vai fazer ou desfazer uma fake news. Então isso me deixa um pouco menos preocupado, porque eu acho que é o medo mais imediato. Aí fora isso, o que me preocupa, que eu acho que é um problema muito difícil de resolver, mas eu acho que tem como, talvez não resolver, mas pelo menos melhorar bastante, é a questão de, daqui pra frente, como que a gente determina, principalmente se for para fins legais, tipo num processo, seja civil ou criminal, esta imagem é verdadeira. É uma foto que foi capturada por uma câmera e não houve edição, a não ser, sei lá, mudar o brilho, o contraste ou comprimir para JPEG, sabe? Isso é o que eu literalmente tenho pensado nisso por muitas horas nos últimos 15 dias. Eu fico pensando, mas como que faz isso? Então, criptografa aqui, assina ali, noves fora, e não, mas daí meu cérebro tá em loop pensando nisso, porque realmente é uma coisa que vai ser importante. Eu acho que tem gente muito mais inteligente do que eu, que tá com o cérebro em loop já há mais tempo do que eu, e eu torço para que surja alguma opção para isso num futuro próximo. Solução não vai ter nunca, porque assim como não tem solução para, tipo, essa foto foi manipulada pelo Photoshop e foi usada num processo lá e tal. Já teve caso de vídeo que foi usado em processo e aí teve que ser retirado porque, sei lá, deram um curves lá no vídeo pra aumentar o contraste e aí, não, foi editado, então não pode usar, né? Então, não sei como vai ser isso, mas isso tudo é pra dizer que eu acho que no fim é ok. Tipo, eu acho que se eu fosse o Google, eu não teria lançado esse negócio agora. Principalmente agora, porque tem coisas acontecendo no mundo agora que eu acho que não é o momento de você lançar um negócio que é aquela coisa, mas eu abro lá o Midjourney, sei lá, o negócio do Elon Musk lá também, que também lançou agora, né? O timing excelente como sempre, pra gerar coisa, mas... Putz, tá ali no device ali, você comprou o telefone, você abre o app de foto e você faz, sabe? E agora, especificamente agora, tipo, não dava pra esperar 4 meses, sei lá, 2, 3? Espera passar as eleições nos Estados Unidos, pelo menos. Acho o timing bizarro, eu não teria lançado isso agora, mas eu não acho que é o fim do mundo, não. Os diamantes, hoje você consegue fazer diamante sintético igual ao natural. Você não tem diferença. Uma das soluções, né, do mercado tradicional que você viu ali, né, invadido, nossa, que afronta, pensou em obrigar a galera que faz diamante sintético a colocar uma marquinha. Não, coloca ali uma areinha ali, coloca uma marquinha, coloca algo que eu olho aqui no microscópio, né, quando eu colocar aquela lupa ali, eu vejo lá a marquinha e digo que isso aqui é falso, que eu cobro mais barato. Não conseguiram fazer, né? Na prática eles dizem que não compram, mas na Índia, que é onde a grande lapidação, eles lapidam os dois e acaba, né, para cada, sei lá, um verdadeiro passam 10
sintéticos, e o que você compra provavelmente pagando preço de natural é sintético. E tá aí, né? No final das contas eles fazem... Não, a gente é contra e não pode, mas estão vendendo os sintéticos a preço de natural. Então, parte de mim também acredita, cara, é isso aí, vai ser isso aí mesmo. No dia que alguém se sentir lesionado real, e alguém lesionado real é político, né? Quando algum político se sentir lesionado real, vão juntar os amiguinhos, ó, a gente vai proibir, hein? Aí faz uma lei, e enquanto isso a gente vive nessa, né, entre aspas, nessa incerteza aí. Eu acho que na prática não vai mudar nada tão cedo. Eu sou contra proibir, não preciso dizer, né? Porque não só pela questão de liberdade, porque a própria regulamentação em si já é complicada, porque, enfim, cada país tem a sua constituição e tal, mas se a gente for pensar em Estados Unidos, você tem a primeira emenda e você tem uma questão de liberdade de expressão muito forte, e aqui você teria o governo regulamentando expressão, né? E aí é complicado você chegar num ponto onde algo assim seria aprovado. Marca d'água, aí você proibir também tem o lance clássico, que é tipo, você proíbe, você basicamente tá limitando o acesso daquilo a criminosos. Porque você usar uma coisa que é proibida, você automaticamente é um criminoso, então só criminosos vão usar aquilo e pessoas que não são criminosas ficam na desvantagem, basicamente. Você tentar impor ali, tem que colocar uma marca d'água. Você vai ter criminosos usando ferramentas que não colocam a marca d'água. Porque você fazer tipo uma print. ferramenta... Não, enfim, N coisas. Então, nesse loop infinito do meu cérebro, que eu ando pensando sobre isso, para fins legais, eu acho muito mais interessante algum mecanismo de assinatura criptográfica do sensor que tirou a foto no arquivo da foto. Pra, tipo, você comprovar que essa foto é real, que foi tirada com uma câmera de verdade. E aí, se você editar aquela foto, você invalida aquela assinatura. E aí, mas e se comprimir? Existem mecanismos que você consegue lá, perceptual hash, criptografia homomórfica, tem N formas de você manter uma assinatura válida com edições do tipo mudar contraste, dar um crop, virar, enfim, tem formas. E aí, mas daí tirou um print e perdeu. Sim, tirou um print e perdeu. Só que nesse caso, quem estaria interessado em manter a assinatura daquela foto, provavelmente é a parte prejudicada. Porque se eu tirei uma foto de alguma coisa errada que eu vou usar num processo, eu vou garantir que eu vou guardar aquela foto da melhor forma possível para manter aquilo. Então eu acho que talvez a solução, né, eu faço aspas aqui porque não é uma solução, mas é um jeito de melhorar isso seria talvez um consórcio para fazer um padrão. Alô, Coca, que gosta de padrões, para tipo, o sensor da câmera do iPhone vai assinar criptograficamente as fotos usando esse esquema aqui e vai ser compatível com o sensor lá da Samsung, de não sei o que vai garantir aí, na pior das hipóteses, a gente manda a assinatura da foto lá pra Apple e a Apple manda lá notariza a foto, tá aqui, carimba, é de verdade, porque aí você pelo menos tem um lance que você consegue garantir que uma foto é de verdade. Você não consegue afirmar com certeza que é fake só porque não tem a tal da assinatura que eu mencionei, mas pelo menos se tiver, você sabe que é de verdade. Aí, em algum momento, alguém vai descobrir algum jeito, talvez, não sei, porque criptografia é mais difícil de quebrar, né? De repente, com computadores quânticos, um jeito de burlar isso e tal, e aí as coisas vão avançando. Mas eu acho que coloca a marca d'água nas coisas geradas por IA? Não, isso aí é teatro, basicamente. Eu mandei aqui no nosso chat pro Rambo poder dar uma olhadinha enquanto eu falo aqui, e vai estar no link na descrição também. Existe já um consórcio, ele se chama C2PA, que é Coalition for Content, Provenance and Authenticity, coalizão pela autenticidade e origem de conteúdo. Eles estão justamente, e é um consórcio Meu Deus, de empresas... é gigante esse documento. É gigante, você dá passa o olho e vê mais ou menos se tá dentro do que você imaginaria pra alguma coisa assim, mas é um consórcio que já foi, da ARM, Adobe, BBC, Google, Intel, Microsoft, o grupo Publicis, OpenAI, Sony e TruePic também. É todo mundo tentando chegar nessa solução, me parece, que você está propondo, com muitos detalhes técnicos que tocam até em formatos de imagem, de
bitmap, PDF e etc. Tem toda a parte também disso de câmera, de origem, de tratamento. Então já tem mais ou menos ali esse consórcio sendo feito, sendo planejado. Agora, tirando a parte técnica, existe uma questão que é importante, que é a seguinte. O grupo do Zap não quer saber de assinatura criptográfica de foto de verdade. E é aí que está o problema. Por isso que eu falei, só pra deixar claro, para fins legais. Sim, né? sim, totalmente. Né? Então, e o Eduardo falou aqui, Lombardi e Cupel. O problema é deepfake. É uma parte do problema. Tem um caso, ficou bem famoso faz uns anos, dos linchamentos na Índia por conta de boato no WhatsApp. Não tinha nem imagem. Já aconteceu no Brasil isso. E o WhatsApp ele é só uma manifestação moderna disso, sim, já acontecia antes, né? Fulaninho sequestrou fulaninha, vão lá bater no Não, fulaninho. mas no caso do Brasil, se eu não me engano, foi no Facebook ainda. Então já é um pouquinho mais antigo. Acho que nem tinha WhatsApp ou ainda não era tão popular. Mas tem um caso que aconteceu no Brasil, de uma mulher lá que foi espancada na rua porque, é uma bruxa que tá sequestrando crianças. Então. E ela aparecia a pessoa e pronto. Exato, então assim, né? Teve nesse caso da Índia, mais de 20 mortes, eventos isolados, tipo isso. Sequestrou criancinha, roubou órgãos, e aí o povo ia bater. Então é o mesmo problema, né? E esses casos, eu vou deixar aqui um link também para uma página da Wikipedia que fala assim, é o pessoal que se envolveu nisso para linchar. Sem instrução, geralmente tá desempregado, tá vulnerabilizado, diversos aspectos diferentes. E é essa galera que sofre em cima de quem sabe o que tá fazendo quando gera uma imagem, uma notícia, um vídeo, um áudio, um blá pra enganar, né? E tem uma segunda coisa que é o seguinte, né? Tem muita coisa, especialmente de grupo, quando o assunto é de política, que desinformação é esporte. A pessoa até sabe que não tem nada daquilo, mas é tão legal fingir que é pra poder falar mal do inimigo e falar, tá vendo só como a gente é superior porque a gente acredita no contrário? Então tem essa questão também, que também não tem nada a ver com a parte tecnológica de você criptografar e garantir a autenticidade de um conteúdo gerado. São universos diferentes. O problema é quando essas duas coisas se sobrepõem e não tem o que fazer, que é como a gente está vendo agora esses casos, né? Porque a solução é o quê? O WhatsApp não permitir fotos sintéticas? Não, claro que não, né? Na hora que a pessoa vier te espancar na rua, você não vai conseguir se proteger com um certificado digital, né? Não, tá aqui a minha criptografia aqui, ó. Tem Exatamente. Em serviços, por exemplo, Blue Jeans. Um dos diferenciais do Blue Jeans é que ele é válido como prova legal. Ele tem lá guardando as devidas proporções. Eu vou abrir um caso no Zoom. Mas é o Zoom ali, peraí, essa gravação do Zoom aí, será que essa gravação do Zoom é autêntica? Não sei, mas uma gravação do Blue Jeans é aceita juridicamente, porque faz o que o Rambo propõe. Já tem umas mini abordagens assim, né? Ainda incipiente ali, mas talvez seja algo que vai crescer e vai se desenvolver. Eu vi aqui, tipo, seção Establishing Trust desse documento que o Mendes mandou, que eu botei na minha lista de leitura aqui. Vai ser leitura pra muitas horas, eu acho, mas porque é um spec, né? Então é um negócio meio chato. Mas pelo que eu vi aqui, é bem o que eu tava pensando mesmo, que é, tipo, você estabelecer a fonte, né, o root of trust no hardware que capturou aquilo, né? Por isso que eles falam de provenance, que é, tipo, a origem de fato daquele conteúdo. Inclusive o Felipe, acho que mostrou lá pra gente no 95Mac que no beta que saiu hoje do iOS tem umas strings lá falando de negócio de provenance, de que foi editado com, né, pode ser só o uso do mesmo termo, porque é um termo mas não é um termo tão comum, então de repente a Apple tá se metendo aí nisso, embora ainda não esteja oficialmente no grupo, pode ser que esteja para entrar ou já esteja lá, a gente não tá sabendo. Eu cacei aqui notícias envolvendo a Apple e esse C2PA, não tem nada disso, mas provenance deve ser um termo padrão para esse tipo de situação e agora a gente tá prestando mais atenção nisso, tá descobrindo, né? E a parte de diamantes que o Coca falou me lembrou o lance de margarina. Quando foi apresentada a margarina no mercado, o lobbying da manteiga espalhou, não, margarina vai fazer mal, vai dar câncer. Conseguiu aprovar, cada estado americano tratou de um jeito, mas aprovar uma lei de que a margarina não poderia ter a mesma cor da manteiga. E aí tinha margarina preta, vermelha, cor de rosa, né? E aí o que a margarina fez?
Passou a vender ela da cor de manteiga, mas com um sachêzinho de cor, pra pessoa misturar em casa. Meu se ela Deus. quisesse. É uma zona, eu vou deixar aqui. Eu acho, ou é do Pessimist's Archive, ou do 99% Invisible. Eu vou procurar e vou deixar aqui, porque é uma história muito boa e mostra justamente esse lance, né? O que é diferente tem que mostrar que é diferente, porque senão todo mundo fica confuso. Cara, não necessariamente, né? Agora, Tudo deixando bem de lado o aspecto benefícios, malefícios e tal, margarina é uma porcaria. Não dá. Desculpa quem gosta, mas não dá. Você falou de diamante, aquele cara que você gosta também, o Elon Musk, o pai dele comprou uma mina de esmeralda. E ele comprou a mina de esmeralda 2 anos depois, os russos inventaram a esmeralda artificial e fechou a mina. Ah, não. Então tá aí. E, bom, eu vou deixar de novo o link na descrição aqui, não só pra essa matéria, mas pra parte do consórcio também. E a gente quer saber o que vocês acham disso, porque a gente discutiu a fundo semana passada, trouxe um outro lado aqui. A gente ainda quer saber de vocês, especialmente quem discorda, mas é isso assim, vale refletir por que discorda e refletir nos contra-argumentos também, assim como a gente tentou refletir aqui nos argumentos que a gente propôs, até na parte que a gente discordou aqui, tentar achar esse fio condutor pra gente poder falar sobre isso de um jeito que acrescente a discussão e não só repita as mesmas coisas que a gente viu em discussões passadas sobre isso. E é isso que eu falei, da faca, do Photoshop. É um outro planeta, gente. Tem que assimilar que é um outro planeta, que senão não vai sair do lugar. Mas mandem pra gente o que vocês acham. gigahertz.fm/feedback. E bola de cristal, né? Saiu a versão final do iOS, bola de cristal semana que vem, já tem anúncio, já tem iPhone novo. Como é que tá isso agora? É verdade, a Apple obrigou a gente aos 45 do segundo tempo na segunda-feira, quando eu tava publicando a fonte, aí o Felipe voltar correndo pra gravar um remendo e publicar no episódio, dizendo que a Apple confirmou o evento, ao contrário do que se pensava, muito por conta do que o Gurman falou várias vezes, que ia ser no dia 10 de setembro, 9 de setembro é uma segunda-feira, não essa próxima segunda-feira, mas a outra, vai rolar o evento, o que quer dizer que a gente vai fazer o Bola de Cristal já na semana que vem. Então na semana que vem, vocês, junto com a gente, vão poder fazer os chutes, né, como a gente tem feito aqui. Vai deixar um link para vocês preencherem também os chutes de vocês, a gente vai dar os nossos aqui, e no pós-evento a gente vê quem ganhou entre nós e entre vocês, e depois quem foi uma verdadeira vencedora aí de mais essa edição. Mas sim, bem lembrado o Coca falar disso, pra já deixar todo mundo aqui, assim como eu, animado para poder falar sobre o que a gente acha que vai acontecer no evento do dia 9. Boa. Mas, Rambo, você chegou a ver esse beta? Tá limpinho, tá redondinho? Já pode queimar no iPhone essa versão? Olha, essa não, porque é do... Essa não, né? Porque é do 18.1, né? Que vai sair é o 18. Mas o pessoal que tá usando... Na verdade, as duas, assim... tá de boa, né? Ainda, por mais que estejamos mais pro final do período de beta, ainda não incentivo ninguém a sair instalando por aí, embora eu vou falar pra vocês que tá uma coceirinha pra instalar no meu iPhone principal, sabe por quê? Porque eu vou achar esquisito usar o iPhone no iOS 17, porque eu tenho uma viagem, né, em breve, e eu já tô acostumado com as coisas do iOS 18, inclusive com algumas coisas do Apple Intelligence, embora eu acho que eu consigo viver sem o Apple Intelligence, mas o iOS 18 tá mais redondinho que o iOS 17. Cara, eu fui digitar uma mensagem esses dias eu fazia um tempinho que eu não digitava no iOS 17. O teclado não dá, cara, não dá pra usar. Ele fica travando. E felizmente isso no iOS 18 foi corrigido. Mas eu não lembrava que era tão ruim. É muito ruim. Eu não sei como que pode, cara. Tá assim ainda até hoje. E o lance do teclado... o teclado Duolingo no iOS 18 é legal também. Ali que você... Em vez de você ter, tipo, o teclado português e o teclado inglês, você agrupa os dois. Então você tem um teclado inglês e português. E aí ele se vira ali. E na minha experiência tem se virado bem. Então tá bacana o beta. Vamos ver o que acontece. De repente vai sair a versão Release Candidate antes da minha viagem, pelo menos do 18.0. Aí eu já vou com o 18.0, fico sem AI por umas semaninhas e beleza. Agora, hoje saiu o recurso lá de cleanup no Photos. E é bom, eu gostei. Eu usei aqui. O cleanup... ele tem alguns modos de operação, mas no melhor estilo Apple, você não seleciona os modos ou configura nada. É uma ferramenta
que você ativa lá uma borrachinha, e aí você pode ou tocar em objetos específicos da foto que ele detectou. Então, na hora que você seleciona a ferramenta, ele já detecta objetos que você talvez queira remover da foto. E aí você toca, tipo, tem um pano no chão ali na foto, daí tá o cachorrinho do lado, você quer apagar o pano. Aí você toca no pano, o pano some e fica o que deveria estar atrás ali que ele inventa, né? Ou então, você pode pegar o seu dedinho ou o seu Apple Pencil e circular um objeto na foto, e aí ele detecta aquele objeto, e é bem bacana, porque pode ter um objeto totalmente irregular ali, você só meio que circula ao redor daquele objeto e ele detecta o outline certinho do objeto. Se você quiser ser mais específico, você pode pintar de fato, como se fosse daí o Healing Brush lá do Photoshop e tal. E tem um recurso bacana que, assim, se tem um rosto de uma pessoa na foto, você só faz um risco em cima do rosto, ele dá aquele quadriculado no rosto da pessoa. Então, se você quer, tipo, censurar o rosto de uma pessoa numa foto, você só faz o risco ali. O que vai ter de gente censurando o rosto de ex nas fotos, né? Tá fácil agora. Então, bacana, assim, óbvio que, como todos esses recursos, não funciona 100% das vezes. Às vezes ele apaga, mas o que ele apaga não fica tão bom, né? E, no geral, o que ficaria legal você usando aquele Healing Brush do Photoshop, do Pixelmator, vai ficar legal com o cleanup do Photos. Situações muito complexas, com muito detalhe, muita coisa, ele se perde, mas teve casos ali, eu dei o exemplo do pano, porque foi um que eu fiz, e aí tinha, tipo, o piso e tinha ali uma divisória do piso, e ele fez direitinho, apagou o pano e pintou o resto ali da divisória, né, não ficou, tipo, aqui tem uma linha e ficou tudo borrado. Não, ele faz um trabalho decente. Essas edições é curioso porque existem 2 casos ideais para fazer qualquer tipo de montagem desse tipo. Quando o fundo é muito neutro e quando o fundo é muito caótico. Uhum. Se for muito neutro, é baba, né? Uma cor sólida, um degradezinho ali, você tira e beleza. Se é muito caótico, uma grama, tanto faz, você pega um pedaço, coloca por cima, pronto, apaga as bordinhas ali, você não vê onde ficou a emenda, porque é muito caótico, né? O problema tá nesse meio entre essas duas coisas, né? Aí você consegue ver... é tipo, se o objeto que você quer apagar, ele pega um pouco de background e um pouco de foreground de outra coisa. Então, tipo, tem a perna de uma pessoa, aí tem um cachorrinho sentado e por algum motivo bizarro você quer apagar o cachorrinho. Não apague o cachorrinho, mas você quer eu apaguei o Yoshi de uma foto, eu fiquei com pena dele, mas eu queria testar e ficou bom. Mas enfim, então você quer apagar, daí tipo, tá um pedaço do cachorro tá na frente da perna da pessoa e a bunda do cachorro tá no chão. Esse tipo de coisa geralmente buga. Sim, e padrões muito geometricamente óbvios. Geralmente essas IAs não fazem... Tipo, um tabuleiro de xadrez. Você quer tirar uma pecinha ali que o tabuleiro tá no ângulo, você quer tirar a pecinha. Geralmente ele reconstrói o tabuleiro meio... Você vê, né? Uma parede de tijolos, por exemplo, que o tijolo tá bonitinho, né? Esse ladrilho, nesses casos, geralmente as emendas ficam bem óbvias. Mas é porque tá justamente nesse... É aparentemente caótico, mas o nosso cérebro entende muito rápido qual que é o padrão. Mas no caso da reconstrução computacional, ela não enxerga o que a gente tá enxergando. Ela tá fazendo conta. Então fica aí que dá essas diferenças. Eu quero testar nesses casos aí. Mas pra foto, de edição de dia a dia, pelo que eu vi de você testando, o que o Felipe compartilhou, ele tirou adorno de várias fotos também. Eu até brinquei, abraço! Porque não tem adorno, né? Então em teste rápido, assim, que eu vi o pessoal fazendo, muito bacana. Até quando ela dá uma tropeçada, arrancou, tipo, é isso, né? Você tem a pessoa e tá... Tem muitas camadas na pessoa, né? Tá no meio de um cobertor, com a perna pra frente, outra tá com tênis, e tem sombra dela projetada no chão e outra no fundo. Se da primeira passada sobrou alguma coisinha ali, na segunda passada você tira o que sobrou, aí melhora. Não resolve, mas melhora. Então dá pra fazer mais de uma etapa. Pelo que eu vi, não mexi porque meu iPhone não tem, né? Mais de uma etapa de edição. Pra mim, a prova definitiva, você falou, Mendes, né? A gente vive... Não foi o Rambo que falou, né? Que a gente vive em simulação, né? O que o Elon Musk fala. Pra mim, a prova definitiva disso, brincadeira, claro, é que roupa camuflada, ela é pixelada, porque de alguma maneira o nosso cérebro junta os pixels. Se a gente fizer um padrão arredondado, a gente consegue detectar, né? Que de alguma maneira é um pouco disso, né? Disfarçar o fundo. Então, se a gente joga um pixelado ali, meio que buga o nosso cérebro, a gente junta as linhas e
né? Então, joga ali uma miscelânea de pixel, fica caótico, mas é que nem, né, própria tela, né? Não existe, sei lá, rosa, né? É um pouquinho do vermelho com um pouquinho de verde, com um pouquinho de azul. São os pontos separados que juntos geram uma cor no nosso cérebro. Qualquer coisa, vou descobrir RGB e camuflagem de exército. Não, é pixelado, você vê quadriculado. É Minecraft. Fizeram lá o teste. Tanque de guerra que é pixelado, parece Minecraft. Fala, cara, como é que você no caboclo vai ver isso aqui? Não vai. Exatamente isso. Isso me buga, assim, eu não entendo. Assim, a verdade, mas eu não entendo. Não entra no meu cérebro. Pra mim é uma simulação lá. Totalmente. Mistura com os pixels de fundo lá. Aqui, ó, cérebro, tá vendo só? Isso eu tô curioso pra mexer. Tudo bem que, assim, por saber o Photoshop não fazer falta, né? Aí é o contra-argumento, né? Porque aí dá pra você precisar editar alguma coisa, eu consigo editar rapidinho, mas pra brincar, correção rapidinho assim, vai fazer falta. Ter isso aí na ponta do dedo, assim. Follow-up em tempo real. Eu peguei uma foto que eu editei com Magic Cleanup e abri aqui num editor hexadecimal para ver as informações raw ali de metadados, né? E aí tem um link cv.iptc.org, daí tem um monte de... É um caminho, um path meio longo ali, mas daí tá ali New Codes Concept, Information Technology for News, aí é Composite with Trained Algorithmic Media. Então tem tipo uma flag que foi mexido com o IA, a foto, basicamente. Mas não é o tipo de coisa que eu tava falando e não é o tipo de coisa que esse C2PA propõe, que é uma coisa... Porque se eu pegar aqui e apagar isso aqui do arquivo e salvar, eu continuo visualizando a foto normalmente e tal. Mas, enfim, já é alguma coisa. Eu vou... Agora é a hora que a gente vai obrigatoriamente falar do quadrinho Standards do XKCD. Porque o IPTC é um consórcio, é um padrão de garantia de imagem, etc. E eu lembrava que existia, assim, Associated Press, AFP, Deutsche Presseagentur, BBC, Getty Images, Press Association, Reuters, New York Times, todo mundo adota esse padrão para estar em conformidade com o IPTC para poder garantir que as fotos, se forem editadas, você conseguir... uma outra definição que eu achei dele aqui, que ele é primo do EXIF. Então, tá ali é mais um padrão para fazer. Só que ele é dos anos 90. Nossa. Então, não previu, e ele foi atualizado aqui pelo que eu tô vendo em 2008, mas também já fazia parte do bololô. E outro follow-up em tempo real, eu peguei um shortcut que eu tenho aqui, que é Convert to JPEG, abri de novo aqui, metadados gone. Não tem mais, então, tipo, não serve pra nada, no fim das contas. Exato, Pois bem, essa semana final de semana, fui pego de surpresa, não esperava por isso. Teve uma prisão na França, mas antes disso, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, os dados geralmente são o preço da conexão. Mas com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou mesmo o aparelho de TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para os outros serviços de streaming, não só de vídeo como de música também. E ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que está só liberado para o Brasil, com a ExpressVPN, você vai lá na lista de 100 países que ela oferece e seleciona Brasil, ativa e pronto. Dá para ver o vídeo. Inclusive, foi que a galera lá na França, né, usou para assistir o campeonato. Acabaram tirando o streaming do campeonato.
Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN se preocupa também. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa lá, expressvpn.com/adt, e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, acessa expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Valeu. Pois bem, no final de semana, fiquei sabendo que o Durov foi preso na França. E acusações pesadas, né? Eu não vi detalhes da acusação, mas basicamente por não ter moderação, por tudo aquilo que acontece na plataforma e por ele não estar colaborando, ele foi preso. E aí no primeiro momento eu falei, deve ser fake news. Domingo de manhã ele tá liberado, mas ele ainda tá preso, é isso? Como é que tá? Tem detalhes da acusação, do que foi? E como é que tá essa história atualmente? Tem detalhe. É uma coisa engraçada, porque no fim de semana eu e a Larissa viajamos, fomos com meu irmão e minha cunhada, a gente foi pra Campos do Jordão, numa casa que ficava longe do centrinho ali, não tinha sinal de telefone, acabou a luz, logo acabou a internet também. Nossa. Quando eu acordei, Ted Lasso estava de volta e Pavel Durov estava na cadeia. Eu falei, meu Deus do céu, o que vocês fizeram enquanto eu tava fora? Pô, você tira o olho do mundo por uma hora e acontece cara, isso, né? As pessoas não se comportam sem a sua presença. Tá vendo só? Que loucura. Mas, assim, eu vou falar uma coisa do começo da discussão, tá? Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Vou repetir. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Foi a primeira coisa que eu vi que todo mundo estava reagindo pra, né, esse pessoal que faz cosplay de vítima e acha uma coisa que não é a coisa pra falar que é a coisa, pra falar que tá sendo vitimizado. Tem nada a ver, tá? O que a gente... Tem muita coisa sobre esse caso que ainda tá sendo revelada, tem muita coisa que tá em segredo, porque é uma investigação sobre abuso sexual infantil, que parece ser a principal daí. É estranho. Primeiro fatos, depois a gente repercute, né? Ele foi preso mesmo, isso foi no sábado, né? De sábado pra domingo. E agora, hoje, quarta-feira, saíram as acusações, porque tava só informações meio no ar sobre o que era. Então cumplicidade em administrar uma plataforma online para transações ilegais por um grupo organizado. É abrangente desse jeito porque é o que a legislação francesa tá falando que é, tá? Segunda acusação, cumplicidade em permitir a distribuição de material de abuso sexual infantil. Outra acusação, cumplicidade em fraude e tráfico de drogas e recusa a cooperar com law enforcement, com a lei. A lei, tá, ok. Com a justiça. Isso. Por que isso aconteceu? O Telegram sempre foi a plataforma, uma das plataformas que, desde o começo, oferecia criptografia. Asterisco. No caso do Telegram, não é ponta a ponta. Para resolver isso, eles falam, sabe, a gente deixa, se a lei quiser, se os órgãos quiserem que a gente entregue informações de usuários, a gente vai entregar, mas tem que fazer do jeito certo. Até hoje, 0 dados foram passados para frente. Por quê? Porque eles têm um esquema de distribuição e armazenamento de informações em servidores em múltiplos países, múltiplas jurisdições. Então você precisa que um pedido seja aceito por países e por leis diferentes. Até hoje ninguém desatou esse nó. Então eles nunca passaram nada pra frente. Este caso específico dele não tem a ver com liberdade de expressão. Vou repetir. Isso é a investigação de abuso infantil, tráfico de drogas. É uma investigação que já estava com alguns pedidos de prisão desde o começo de julho. Ele foi para lá. E ele é cidadão europeu, ele é cidadão francês. Ele tem passaporte francês, tem esse agravante, né? Hoje, quarta-feira à noite, saiu há poucas horas, junto das acusações, a fiança, que é de 5 milhões de euros, de dólares, tem uma conversão de 5 milhas aí para ele. Deve pagar, ele mesmo pagando a fiança, ele está proibido de sair da França até que mais coisas aconteçam, mais partes dessa investigação evoluam. Então, para este caso específico, o que a gente sabe é que tem a ver com essas investigações e ele não foi preso porque o app é criptografado. Dá pra gente tentar entortar a discussão e falar que é isso, mas
eu ainda não consegui engolir esse jeito de ver as coisas. Bom, eu acho que é importante pegar muito bem nesse ponto que você falou, porque a questão não é nem o Telegram tem criptografia, mas não é ponta a ponta. A questão é a seguinte, o Telegram, por padrão, a maioria das pessoas que está nos ouvindo aqui, que usa o Telegram, você não está fazendo conversas com criptografia ponta a ponta no Telegram, e hoje em dia o padrão para mensageiros online é criptografia ponta a ponta, então eu nem chamo de criptografia, porque HTTPS, tá, grande coisa. Isso é carne de, é mais comum do que carne de vaca, né? Então, o que é mais do que carne de vaca? Mas enfim, porque assim, tudo hoje em dia é HTTPS. A internet já mal funciona sem isso. Agora, se você quer criptografia ponta a ponta no Telegram, você consegue, você tem que criar um chat secreto ou privado, não sei como é que eles chamam, e aí você tem criptografia ponta a ponta, e é uma porcaria, não tem quase recurso nenhum, não tem emoji direito, só funciona em um device, é muito ruim. Se você quer usar um app de chat com criptografia ponta a ponta de verdade, bom, usa o Signal ou usa o WhatsApp, que todo mundo já usa e que de fato, por padrão, já é com criptografia ponta a ponta. Nunca imaginei que eu iria falar isso aqui. Eu sei que eu, particularmente, a experiência de uso, a UX do Telegram, eu acho melhor que a do WhatsApp, então eu prefiro o Telegram, mas ele não é criptografado, não é um app de chat com criptografia ponta a ponta. Então, o que eles fizeram, basicamente? Lavagem de dados, né? É tipo, vamos pegar aqui, vamos espalhar, vamos fazer tipo um Tor aqui para espalhar os dados para tudo que é lado, para ser muito difícil da gente ter que cumprir ali com o pedido. E eu acho que, porque eu vi pessoas questionando, o pessoal do 404 Media falou sobre isso também, que tipo, por que não vão atrás do Signal, né? Porque, o Signal de fato é um app que oferece criptografia ponta a ponta, é usado por criminosos, assim como qualquer outro serviço, mas é porque é criptografado ponta a ponta. Então, de fato, o Signal não tem como contribuir com nada. Tipo, eu acho até que o Signal, se eles têm algum tipo de metadado, eles até... Tá bom, tá aqui, ó. O número XYZ123 conversou com o número ABCD e é isso. Não tem dado nenhum de conversa, nada. Agora, o problema do Telegram é justamente o que acontece nos grupos públicos que não são criptografados ponta a ponta, que são os grupos onde se dissemina conteúdo de abuso infantil, conteúdo de coisa de droga, de arma, de violência e por aí vai. E isso, me desculpem, não é liberdade de expressão, isso é crime. Existe uma diferença, né? Mas quem define... Gente, tem coisas que a gente não precisa discutir se é liberdade de expressão ou não é, e são essas coisas que estão em pauta, e elas acontecem em grupos públicos do Telegram, não é em chat criptografado. Então, vamos falar, talvez, especular aqui depois, mas ao menos o que o Marcos falou aqui e o que eu falei aqui, estamos falando de está acontecendo disseminação de conteúdo criminoso publicamente na plataforma, sem criptografia ponta a ponta. Eles têm acesso aos dados e eles não estão colaborando. Se você não quer colaborar com a justiça, não tenha os dados. A questão é que eles têm. E aí é que tá o problema. Primeiro, importantíssimo falar que isso não se trata de crimes políticos. Eu ia falar crime comum, mas, né, esses crimes não são crimes comuns, né, são crimes pesadíssimos, mas, né, crimes políticos, né, às vezes aqui no Brasil, né, o cara lá tá com um chamado na Interpol, mas a Interpol não faz nada. Sim, a Interpol não vai fazer nada porque é um crime político, entra como crime político, eles não fazem nada. A Interpol vai fazer alguma coisa se é um crime em que todo mundo concorda, né, que são esses crimes comuns, esses, né, crimes pesadíssimos que acontecem. Então não tem discussão, né, no caso do Telegram. O que me pega é, o Telegram não colaborou com o Brasil, né? Por que o Telegram, em época de eleição, colaborou com o Brasil? Entregou lá, pediram os dados. Esse dado aqui a gente não tem, você me pediu no dia 3, mas o cara pagou a conta. Se você me pedisse aqui um dia antes, eu te entregava. Então parece que existe um canal de colaboração, parece que o Brasil conseguiu costurar esse acordo de alguma maneira, porque
era a exigência, inclusive implantou uma moderação nos maiores grupos, whatever. Então, o que o Brasil tem que a França não tem? Feijoada. O feijão ali, pô, debaixo do arroz, em cima do arroz. Tem cassoulet na França, tá? Eu sei. Porque, assim, teve aquela treta lá na Rússia, aí o Durov falou, não vou entregar nem nada. E aí aí depois, né, ficou de 2018 até 2021 banido, e depois voltou, tá banido em alguns países hoje em dia, né? Temos uma meia dúzia de 10 países onde ele é banido, né, por não ter colaboração. Aí talvez entre crimes sejam, vamos colocar assim, crimes políticos, não sei qual é a questão ali, mas eu fiquei realmente em dúvida, assim, o Durov, dá pra você se decidir se você colabora ou se você não colabora? Qual é a regra aí, né? O que acontece? Porque eu não consigo dizer que o Telegram não colabora, uma vez que colaborou com o Brasil. E aí é que tá o problema. Porque ou você tem os dados, e aí no sentido de não tem criptografia ponta a ponta, e aí você colabora quando a lei exigir, porque você tem os dados, então e a lei tá lá, então você pode concordar ou não, mas você tá lá, você tem que colaborar, senão você tá cometendo um crime, e aí você, né, aceite as consequências. Então, assim, eu vou criar aqui um negócio de chat, aí eu não vou botar a criptografia ponta a ponta, então eu necessariamente vou ter acesso aos dados, porque vai passar lá pelo meu servidor, vai ficar gravado lá, metadados, logs, etc. Alguma coisa eu vou ter. Ah, daí vai vir o governo do Brasil lá. Ah, tá bom, o governo do Brasil tá aqui, te ajuda e tal. Aí daqui a pouco vem o governo da França. Ah, não, mas eu não vou ajudar porque o Telegram não colabora com governos e o servidor tá lá na Rússia, vai procurar lá. Como que o governo da França vai se sentir, né? Tipo, pô, mas você ajuda o Brasil ali e não ajuda a gente? Ou, né, enfim, eu tô dando exemplo França, Brasil, mas podia ser qualquer país. Fica pior, entendeu? Então, esse lance de criptografia ponta a ponta é complicado por causa disso. Nesse caso, não dá pra ter um gradiente, é 880. Ou você tem ou você não tem, porque se você não tem, você tem os dados. Se você tem os dados, a lei tá lá, você tem que colaborar. Então o cara foi burro, basicamente, né? Mas eu não vi também a resposta, assim, aí talvez, agora que a gente tá tendo as acusações, e talvez seja até um Durov Epstein da vida, né, seja culpado de coisas maiores, mas até onde parece foi a não colaboração. E aí a minha questão é, o Telegram, ele não se posicionou, ele não falou, cara, eu queria ajudar muito a França, vocês. Mas a gente aqui, né, vocês me pediram a coisa errada, a gente não tem esse dado. Eles simplesmente não falaram nada, assim, né? Só aquela coisa de, a gente não fez nada de errado, né, assim... É estranho tudo isso. Eles falaram, a gente usa práticas de mercado de criptografia, o que não é, né? Não só por não ser ponta a ponta, mas assim, eu não conheço outra plataforma dessas que armazena chave criptográfica dividida em vários servidores pelo mundo e bate no peito e fala assim, ninguém nunca conseguiu mandar a lei entregar os dados, só uma coisa deles, né? Agora, uma coisa que a gente não abordou aqui e que eu acho que vale discutir é o seguinte, né? É no mínimo curioso ter empreendido o dono da empresa por causa disso. Porque não existe, e existem várias propostas de legislação, inclusive de IA, tem aquela da Califórnia que está rolando agora, que teve até texto modificado porque previa coisas do tipo, e coisa também de fake news, etc. Tudo já mudou assim. Se a empresa não fizer isso, os CEOs vão ser responsabilizados criminalmente por não estar dentro da lei. Eles podem ser presos, né? E existe uma questão aqui, que é o seguinte, né? Essa prisão dele é pra quê? Ninguém explicou. Eu não sei se tem no Brasil, eu sei que tem nos Estados Unidos, não sei como é que é na França, mas que tem um tipo de... Tem a prisão punitiva e a coercitiva, certo? A punitiva, você fez errado, senta ali por 20 anos, pensa no que você fez. A coercitiva, você precisa me falar isso aqui. Enquanto você não falar, você vai ficar ali, né? Pra incentivar. É tipo tortura, só que sem a parte da tortura. Exatamente, né? Eu não sei no caso dele, é o quê? É porque ele permitiu tráfico de drogas e distribuição de material? É pra, se ele pensar muito no que ele fez, ele passar a repassar esses dados? Essa parte eu ainda não entendi, não sei se nessas próprias acusações está claro por que prenderam ele, de onde veio, se está certo prender o dono da empresa neste caso específico. Tem um contraponto que eu sei que a gente vai receber, que é o seguinte:
Tá, dessa vez é por isso, mas isso abre precedente para quando um ataque político do fulano de Barros contra não sei quem que não gostar do governo vai poder prender também. Mas não é sobre isso, o caso não é esse. Primeiro que um negócio na França não abre precedente no Brasil, assim... pode dar ideia, mas legalmente não abre precedente. Agora, sobre a prisão propriamente dita, eu acho que o mecanismo legal que está sendo usado é um mecanismo punitivo, do tipo, você foi, entre aspas, cúmplice desses crimes aqui, então você vai ser preso agora preventivamente, vai ficar preso, vai pagar fiança, enfim, vai ser julgado, e se for condenado, você vai ser condenado a ficar 20 anos sentado lá pensando e tal. Agora, o que pode muitas vezes acontecer com esse tipo de prisão é, não, se você se declarar culpado e concordar em fazer isso e aquilo, você leva um tapinha na mão aqui, não faz mais e pode voltar lá, né? Então, eu acho que o mecanismo, eu não sei como funciona a questão legal lá na França, não sou engenheiro de lei francesa, então eu... Eles chamam de sommelier lá. Sommelier de lei, né? Mas, assim, não sei como funciona, mas na maioria dos lugares é mais ou menos assim. Então, de repente, prenderam porque ele cometeu, supostamente, os crimes, mas aí rola ali um papo e, de repente, rola um acordo. Então, aí que eu tô com dificuldade em assimilar isso. O crime quem cometeu foram as pessoas que fizeram o tráfico de drogas e a distribuição de material de abuso sexual infantil. O crime que ele cometeu, tudo bem que as acusações falam sobre, como é que tá aqui, eu até separei pra poder pegar aqui de novo. Esses que eu falei agora há pouquinho, né, de se recusar a ajudar na investigação e de facilitar, etc, etc. Mas, de novo, ele é responsável pela empresa, mas ao mesmo tempo não fui ele que... Eu não consegui ainda arredondar isso, entendeu? Aqui no Brasil, né, quando você não tem a colaboração, a galera prende os responsáveis locais, né, pela operação. Recentemente estão prendendo até os advogados, né, o entendimento é que os advogados são funcionários da empresa, então se a empresa, né, o X não colabora, vai aqui o responsável de Brasil, vai o advogado, vai todo mundo. E esse lance dos advogados eu achei um absurdo, mas... Não é esse o assunto aqui. É o que tá rolando. O que me estranha nessa história é que o Telegram ele não foi proibido na França, né? Assim, claro, também não conheço as leis francesas, mas não teve, sabe, não casa, assim, parece... Vamos assustar esse cara aí, vamos ver o que acontece, vamos balançar essa árvore aqui pra ver o que... Não sei se... Por exemplo, aqui no Brasil, né, quando você vai fazer você vai lá pro juiz, juiz, eu quero os dados telefônicos, quero uma escuta telefônica em fulano. Aí o juiz vai lá, autoriza. Aquilo dali é um serviço pago, né? Aquilo dali não é a empresa de telefonia que faz um grampo. Existe uma empresa terceirizada que o governo contrata, a polícia contrata, paga por esse serviço para poder fazer as gravações telefônicas, né? E recebe lá tudo direitinho para acessar. Então não sei se foi uma coisa meio assim, não, você quer os dados, tá? A gente dá os dados, mas tem que pagar 3 mil, porque quem vai te dar o dado é não sei o que lá, e a França não quis pagar o 3 mil, como é que vai me cobrar dado aqui? Assim, eu até acho certo prender o cara, né? Porque o cara é o responsável. Eu tenho um problema com a tua empresa, né? Você não tá cumprindo o que, né, pela lei aqui, né? Mas não teve um aviso, não teve uma coisa assim, vamos banir o Telegram, não sei o que, foi meio, você tá aqui, né, postando fotinho aqui, passeando pela França. Vem cá, fica aqui mais um pouquinho, vamos conversar. Não teve aviso assim, ninguém me avisou, mas vai saber quantos avisos bateram lá por telegrama na porta dele, que ele só ignorou, né? Não tem aviso. Vai ver, ele tem o silenciar ligações de desconhecidos lá no iPhone, daí tá vendo? Agora, eu acho importante trazer esse ponto aqui. A Mariana, que tá acompanhando ao vivo, fez uma analogia de, tipo, se não seria como prender os Correios por uma carta que eles mandaram, né? Assim, seria se fosse criptografia ponta a ponta, né? Porque aí realmente é um envelope fechado, o Telegram não sabe o que tem ali dentro, é do remetente pro destinatário e vice-versa. Mas não é, aí é que tá o problema. E aí a gente tá falando de conteúdos disseminados em grupos públicos do Telegram que eles ajudam a disseminar. Então a plataforma está disseminando
conteúdo dessas coisas horrorosas que eu não vou nem repetir aqui de novo. E aí é que, pra mim, tem um problema, né? Porque tá, beleza, o pessoal posta essas coisas no Facebook e tal, mas eles vão lá e removem. Eles vão lá e mandam as informações pra justiça de quem foi responsável. O Telegram não, eles deixam lá. Se eu não me engano, teve um grupo até hoje só que o Telegram derrubou, que era de coisa de abuso infantil e tal, mas tinha algum twist que ficava mais nojento ainda, que eu nem me lembro o que era, então eu não lembro o que era, mas teve um só na história até hoje, que eles, porque algum repórter denunciou, foram lá e tiraram do ar, mas foi só, o resto eles deixam. Direito Tá autoral, público. eles tiram, né, eles dão lá um strike, mas esse conteúdo, no caso, por exemplo, dos Correios, né, de telefonia e tudo mais, existe uma colaboração, né, e por isso que eu acho que essa comparação, né, essa coisa da faca é injusta, nessa alegoria injusta, porque existe uma colaboração, né, tem alguém que você reclama, né? E no caso do Telegram, o que me dá a entender que não tem com quem você reclamar, né? Que é esse caso que você falou, né? Da galera que fazia denúncia lá dos canais e tal, e nada acontecia, né? É isso. E aí, né, você falou, né, Mendes? Mas vai saber quantos recadinhos. Cara, você deve ser muito trouxa, né? Deve ser muito menino. Você tá com uma série de notificações, eu vou te prender, hein? E você vai lá passear no país, não sei, ainda não consigo aceitar, né, que não casa pra mim. Que um CEO acha que ele pode fazer o que ele quiser? Eu já vi isso acontecer por aí. Agora, fala, não vai dar em nada, eu sou eu. Só pra arrematar esse negócio da criptografia, só deixar bem claro, já falei várias vezes aqui totalmente a favor de criptografia ponta a ponta. Eu acho que serviços de criptografia ponta a ponta têm que existir, como Signal, por exemplo. E sim, vão acontecer essas coisas que a gente tá falando horríveis que acontecem no Telegram, vão acontecer nesses serviços e esses serviços não vão ter como colaborar porque eles não têm os dados. Mas aí eles não têm os dados, eles não estão disseminando aquilo publicamente, ajudando a amplificar aquilo. Acho que existe uma diferença que pode parecer pequena, mas é uma diferença entre você ser só um cano por onde passa a informação e você ser um difusor daquela informação e um amplificador daquela informação. Você por acaso viu a entrevista da Meredith Whittaker, que é a presidente do Signal, pra Wired? Pra Wired, não. Ela falou exatamente o que você disse. Porque a entrevista saiu hoje ou ontem. Durov, França, Signal, Telegram. Falou, cara, são coisas completamente diferentes. O Signal permite comunicação de 1 para milhões, é uma rede social que também é um aplicativo de troca de mensagens, nem tem criptografia ponta a ponta. A gente é outra coisa, a gente Isso você mensagem. falou do Telegram, né? O Telegram, sim, eu falei Signal, né? Telegram. Já eu a gente, não sei, é que Signal, já é tarde pra mim também. Então... já virei pudim. Mas vocês entenderam. E ela falou, mas o Signal não. O Signal é seguro de verdade. Seguro não. É privado de verdade, é de 1 para 1, é outra coisa. Então ela falou exatamente isso. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser ver a entrevista, que é super comprida. Tá falando sobre os 10 anos de Signal. E eles tocam nesse assunto por motivos óbvios, né? Acabou de acontecer e o Signal também tem um pouco de pé nesse vespeiro. A chave aí chegou a nível de polícia, você tem que colaborar, não tem... Salvo se você é cúmplice, você tem que colaborar, né? Por mais que você não consiga ajudar, né? Não dá pra ficar sem fazer nada. Nem que seja só pra falar, desculpa, não tenho. Quer ver aqui, Tá aqui, não tem. Tá tudo embaralhado. Se você conseguir desembaralhar, é seu, pode pegar. Não, mas é público, tá ali, não, me ajuda aqui, não, né? Prestar uma assessoria, né? Colaborar de alguma forma, né? Eu ainda acho que tem uma penimba aí. Alguém teve alguma troca de mensagem entre os dois, alguém respondeu mal-humorado uma mensagem, alguém ficou chateado com alguém, porque ainda que eu ache certo, né? Ao que tudo indica e que pouco se sabe, mas parece exagerado já ser logo prender, né? Não ter esses passinhos intermediários. E a gente falou de tudo isso, até agora tá tudo... Quer dizer, tudo bem não, mas enfim. Agora, vale mencionar que no meio desse bololô todo...
tem lá uma acusação de, tipo, fornecimento de serviços de criptologia. Não é nem criptografia, é criptologia. É tipo astronomia e astrologia, Aí né? já fica mais... E aí, isso eu acho muito estranho, né? Tem um negócio na lei da França que você é proibido de fornecer criptologia, seja lá o que for isso. E eu tenho uma outra pergunta também, né? Além dessa criptologia. Tá, existem canais públicos que estão transmitindo algo que não deveria. Não deveriam tirar isso do ar? Não deveriam banir o aplicativo na França? Pois é. O Brasil bane por tão menos, né? Então vai lá em gigahertz.fm/feedback e responde pra gente, né? O que é essa criptozoologia? Não, criptologia. Não, o que você acha dessa história? É justo, não é justo? Foi demais, foi de menos, tá certo, tá errado, foi isso mesmo? Tem que fazer, tem que colaborar. O que você acredita que aconteceu nessa história toda com o Durov? Agora, e quem foi lá em gigahertz.fm/feedback, né, também foi o Vitor. E ele falou, Rambo, sabe o quê? Que ele é professor de química em um colégio de ensino médio e ele estava estudando nessas férias um pouco de Swift e criou um aplicativo de cálculo. E ele queria que os alunos usassem, né, para facilitar a vida deles. E aí tem que pagar uns R$550 para ter uma conta de desenvolvimento, né, e tem que pagar todo ano. Mas é um trabalho semi-beneficente, né, para ajudar os alunos, é um hobby. Tem alguma outra forma de conseguir usar, que os alunos usem esse aplicativo sem pagar os R$550? Embora deve ser aluno tudo rico, porque é tudo aluno de iPhone, né? É uma barreira chata, né, que... Alô, União Europeia, né, mas mesmo com a União Europeia você tem que ter a conta de developer, então não resolve. Mas, assim, vai depender bastante da quantidade de alunos. Mas o primeiro ponto que eu acho importante, que talvez o Vitor poderia tirar proveito, é que a Apple tem um programa onde ela exime o pagamento dessa taxa para educadores, instituições de ensino. Tem N isenções, né? Tipo, entidades sem fins lucrativos. Então, quando você vai se inscrever lá no programa de developer, tem lá... Eu não lembro porque faz tempo que eu fiz e deve ter mudado já, né? Eu pago, porque eu não sou professor nem instituição beneficente, mas no seu caso tem algum lugar lá onde você pode botar que você trabalha para uma instituição de ensino ou basicamente, tipo, explicar por que você acha que você deveria ter acesso sem ter que pagar. E eu acho que vale a pena você tentar isso, porque aí você poderia ou publicar o app na App Store, mas se é uma coisa que você está pensando só para os seus alunos, de repente você bota no Test Flight, que é mais fácil, mas ambos você vai precisar ter a conta de developer, porém talvez você consiga sem ter que pagar. A outra opção, e aí é onde o número de alunos vai ser importante, seria você instalar manualmente nos devices dos alunos via Mac. E aí tem como fazer isso tanto via Xcode, né, só que daí você teria que registrar os devices de todos os alunos na sua conta de developer, o que hoje em dia o Xcode faz sozinho, mas aí tem um limite que acho que é de 100 devices, então se forem mais de 100 alunos já não dá, né? Então eu veria essa questão de conseguir a conta de developer sem pagar. Eu acho que você sendo professor e trabalhando para uma instituição de ensino, você consegue essa isenção e aí mete num test flight ou bota na App Store mesmo. Eu dei uma caçada aqui no site de desenvolvimento da Apple, tem uma página que eu vou deixar aqui na descrição que fala os jeitos de instituições registradas conseguirem essa gratuidade aí no plano. Você tem que mandar a sua candidatura, e eles olham, analisam e aceitam ou não. Uma questão importante é, a sua organização tem que ter o número DUNS, D-U-N-S, e caçando sobre isso, DUNS e Brasil, existem instituições que têm esse número DUNS, fica atrelado ao CNPJ da instituição, aí tem que ver se... Cara, esse DUNS, vale mencionar aqui, não só pro Vitor, mas pra qualquer pessoa, é a coisa mais simples do mundo. O DUNS é tipo um CNPJ internacional, é uma empresa privada lá dos Estados Unidos que fornece, e você consegue de graça. Tem um site lá do próprio DUNS,
que você entra, você se cadastra, bota os seus dados lá, e aí você pode até pagar uma taxa se você tiver com pressa, e aí eles liberam na hora, ou então você não paga e só se cadastra lá, e dentro de uns dias você tem o seu número DANS. Qualquer entidade com CNPJ é moleza e gratuito, então tranquilo. Maravilha, tá vendo como trocar informações facilita as coisas? Boa. E o Eduardo Lombardi, falando sobre sogra, né? Falando da sogra da esposa dele, vulgo casa dos pais. Ele tem as lâmpadas inteligentes da Philips Hue e fez aquela automação para quando chegar em casa acender. Só que de madrugada, do nada, as lâmpadas estão acendendo, como se tivesse chegado alguém. Eu tive esse problema. Acontecia exatamente isso comigo. Eu tava dormindo, aí eu era acordado com um flash de luz batendo na minha cara porque era da sala que tinha ligado e minha casa inteira tava acesa. E eu resolvi parando de usar as lâmpadas Philips Hue porque eu falei, não aguento mais, tem que passar por esse tipo de bug. Mas eu também tinha o lance de que a hora que eu chegava em casa ela acender, a hora que eu saísse da geocerca ela apagar. Eu confiava que ela apagava, afinal não estava em casa, mas acontecia dela acender quando eu chegava. Mas acontecia isso também, acho que é um bug, se for só Philips Hue talvez, ou Mikit se vocês tiverem experiência com outras lâmpadas. Mas eu tentei resolver, e isso foi uma das gotas que fez transbordar. Eu falei, quer saber, cara? A casa burra funciona igualzinho, e às vezes até melhor, que dá menos trabalho, e desisti. Cara, eu acho que nesse caso é melhor chamar o Padre Quevedo, né? Tipo, tá chegando alguém na casa, agora não vai dormir o Eduardo. Mas pode ser aquela coisa do GPS pegou ali a rua do lado, né? Entende que você saiu de casa e entrou. Eu uso essa automação, mas eu uso também com sensor de porta. E então ele fica mais preciso para saber se tem alguém em casa, abriu porta e tal. Né? Eu não tive esse problema de acender, tirando com falta de luz, né? Luz que pisca, né? Pisca 3 vezes, eu acho, né? Ou 5, sei lá. Né? Tiver alguma intermitência aí acende tudo, mas eu uso as automações um pouquinho mais elaborado, mas não tive esse problema não. O Deblin até mencionou aqui também no chat que pode ser uma questão de ter acabado a energia, e eu tenho quase certeza que as lâmpadas da Philips Hue, você configura o que você quer que elas façam em caso de queda de energia, se você quer que ela volte do jeito que estava ou volte acesa. E se eu não me engano, o padrão é ela voltar acesa, não é ela voltar do jeito que tava. Então, se deu ali uma piscadinha na energia, pode estar acontecendo isso também. Mas, no meu caso, eu nunca usei esse de chegar em casa, eu usava o de sair de casa e apagar as luzes, até que um dia a pessoa que faz faxina aqui tava trabalhando aqui, eu fui ali no mercado, sei lá, e aí depois eu voltei, ela, achei que tinha acabado a energia, porque você saiu, daqui a pouco apagou a luz aqui e tal, e daí eu percebi, verdade, né, não tem como o negócio saber, né, porque eu não vou cadastrar a pessoa que vem uma vez por semana fazer faxina na casa, porque, né, não faz sentido. Então, o que eu fiz aqui em casa é, nos lugares onde eu quero que luzes acendam automaticamente, acendam e apaguem automaticamente, eu coloquei sensor de movimento e presença. Pronto. Simples. E eu gosto disso, primeiro porque eu sou preguiçoso, não preciso ficar ligando. Tava viajando agora, é bizarro. Eu entro no banheiro e já vou fazendo o que eu quero fazer, e aí que eu me dou conta, a luz não ligou, aqui tem que ligar com a pata, feito um animal, né? Porque você fica acostumado. Então, claro, no quarto não tem sensor de movimento, né? Que é óbvio. Mas, entrada da casa, cozinha, banheiro, área de serviço, tem lugar que é sensor de porta, que liga e tal. E isso é bom porque você tem o lance da luz ligar sozinha e também você bota um timerzinho pra ela desligar sozinha e você acaba economizando energia, não esquece a luz ligada. Poupa a vida útil das lâmpadas, tem N vantagens. Mas esse lance de geolocalização, eu acho que foi uma má ideia desde o começo, porque não é preciso o suficiente. Se fosse por proximidade com os HomePods, usando o chip 1, quem sabe, mas não. Eu lembro quando eu usava a fechadura da August, que tinha o lance de você se aproximar, por geolocalização e Bluetooth, às vezes eu tava dormindo, daqui a pouco a porta destrancava, porque, sei lá, perdeu o sinal do Bluetooth e aí o quarto era muito longe da fechadura, e aí deu ali uma flutuação no campo magnético da Terra,
e aí o Bluetooth voltou e aí, opa, ele chegou em casa, destranca a porta. Então, esse tipo de coisa aí nunca funciona direito. E aí, em vez de jogar o bebê fora com a água do banho, como fez o Mendes, eu preferi essa metáfora em português não funciona. Eu preferi só usar sensores de movimento, que funciona legal. Você pode também aumentar, se eu não me engano, o raio. Talvez aumentando o raio você consiga filtrar alguns falsos positivos ali, né? Que você tem que fazer uma movimentação maior, né? Mas sensor de movimento é a solução mais amigável. O problema do raio muito grande é que aí você vai ter o faniquito que, tipo, você tá a 1 quilômetro da sua casa e você sabe que a luz tá acendendo já. Daí você fica... E aí já chega com a luz acesa, já chega... Mas se não tiver ninguém pra ver a luz acendendo, ela está acesa? Que era a minha dúvida. Agora, Rambo, o Ricardo Cardoso também foi lá em gigahertz.fm/feedback e ele quer saber se existe alguma forma de medir o desgaste da bateria dos AirPods. Então, eu não pesquisei muito sobre isso. Eu tenho quase certeza que existe essa medida em algum lugar. Eu não lembro se é nos AirPods ou se os sistemas da Apple ficam guardando isso lá. Mas quando eu digo existe em algum lugar, eu quero dizer, o dado existe, mas eu não sei se tem alguma coisa que expõe esse dado. Obviamente o AirBuddy seria um bom candidato, se for possível. Tá na minha lista de coisas a estudar, mas que eu saiba, no momento não existe nenhum lugar que você vai lá e mostra como que tá a saúde da bateria dos AirPods. Eu meço isso com base em quanto tempo demora pra acabar e quantas cargas a caixinha dá antes de ter que carregar a caixinha. Será que naqueles logs não vaza nada? Porque você pega no Bluetooth no Mac, tem alguns dados ali de bateria. Não sei. Talvez num sys da Egnose apareça. Eu ainda vou estudar isso melhor e, obviamente, se for possível, eu coloco lá no AirBuddy, porque seria um recurso bem bacana. E aí, provavelmente, cerca de um ano depois, a Apple colocaria isso no sistema também, né? Porque realmente, né, faria sentido ter essa informação. De repente é algo que o hardware não é muito bom para fornecer isso, né? Porque, por exemplo, iPad não tinha saúde da bateria até os modelos mais recentes do iPad Air e do iPad Pro. Então não é porque a Apple colocou o negócio de saúde da bateria para vender mais iPad, né? Não é o tipo de recurso, é porque realmente o hardware não tinha essa informação precisa e aí não dava para fazer. Então, de repente, os AirPods é a mesma questão e aí, quando lançarem a próxima geração, talvez tenha. Excelente. Obrigado a todos vocês que foram lá em gigahertz.fm/feedback e mandaram seu feedback, seu hashtag #AlôADT, entrou em contato. Aos mais detensos que nos apoiam, acompanham a edição ao vivo, tem a edição sem edição. Aos patrocinadores Vero, assinatura de cafés especiais, Express VPN, ao Edu também, que faz toda essa mágica acontecer, a quem coloca o molho, o azeite em todo esse processo. Para falar com os senhores, MVC Mendes, lá no Threads, no Instagram também. Apresento com o Felipe Espósito, que é segundas-feiras a fonte sobre notícias e repercussões sobre a Apple. E com a Bia Kunz, aniversariante da semana, Bia Kunz, Garotas que Fio. Às quartas-feiras, a área de trabalho. Apresento para a Lura, agora se chama IA Sob Controle, o podcast que sai 2 vezes por semana sobre inteligência artificial. Nessa semana, o episódio de estreia do feed novo foi com o Arthur, que trabalha na Anthropic, ajudando a fazer um cloud, uma entrevista bem bacana do brasileiro mandando bem. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana, justamente sobre por que é tão difícil, como é que é um problema difícil de resolver a regulamentação de IA, e como o caso do Google, do Reimagine, foi um exemplo disso. Link na descrição. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Valeu. Para falar comigo, só ir lá no Google, bater Cocatec, que você vai me achar. No Telegram, não sei se é uma boa ideia, mas também pode ir. Ou lá no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM que a gente interage. Tudo de ter posto, a gente volta semana que vem com Bola de Cristal. Valeu!
Eu jantei não faz muito tempo, eu tô ficando com fome, porque eu entrei aqui no escritório. Sabe aquele cheirinho quando você tá refogando arroz pra cozinhar? Uhum. Eu acho que o vizinho de baixo aqui tava cozinhando arroz e veio o cheirinho de arroz, assim. Aí eu tô sentindo esse cheirinho, tá me dando uma fome. Com aquele alho refogado junto. Uhum. A gente aqui... É engraçado que também dá pra saber, né? O pessoal dos andares de baixo, se a gente tá na cozinha, tá com tem uma janela que fica bem do lado do fogão, né? E aí é pra onde geralmente vai tudo. Até tem o exaustor, mas exaustor e nada, na minha experiência, sempre foi esses domésticos assim... Ajuda a amenizar a parte interna, mas o resto... então, não. Mas é engraçado que dá pra saber o que o andar de baixo tá cozinhando, que hora que é. Esses dias, foi no fim de semana, a gente tava no sofá, aí sentiu um cheiro de, sabe, macarrão alho e óleo? Aquele cheirinho bem característico assim, aí deu, sei lá, 40, 50 minutos, aquele cheirinho de bolinho de chuva, eu falei, bom, mora uma vovó aqui que tá recebendo os netinhos, né? Macarrão alho e óleo, bolinho de chuva... Cara, e tem algumas coisas que é sacanagem. Teve uma vez que... Eu não lembro, acho que foi tipo o cheiro de bolo de chocolate, assim, alguma coisa assim. Aí eu falei pro Rafa, não, eu vou me vingar disso. Aí no dia seguinte eu fiz cinnamon roll. Que dá um... Nossa, perfuma o prédio inteiro, aquele cheirinho de canela, assim. Eu falei, agora esse vizinho vai ver. Vamos ver quem é que faz a comida mais cheirosa. Vocês gostam de frutos do mar? Então, mais ou menos. eu acabei de vir de um restaurante, me enfastiei de frutos do mar, eu gosto também. A Lari não é fã, pra mim, se tiver, maravilha, tô dentro. Tem vezes que eu faço frango aqui com curry. E nesses dias eu já peço desculpas de antemão aos vizinhos todos, que eu sei que curry empesteia que só, né? Tem certa... O curry não me incomoda. Tem certos cheiros de comida que, por mais que a comida até seja boa, o cheiro não é muito agradável, não. Frutos do mar tá nessa categoria. Tem alguns que o cheiro não é muito bom. Não é o cheiro, tipo, se você tá fazendo ali na sua frente, o cheiro é bom. Mas aquele cheiro que permeia, assim, né? E que, inclusive, é uma regra de etiqueta profissional você nunca levar a marmita de frutos do mar pra esquentar no micro-ondas da Copa, né? Exato. O peixe no micro-ondas da Copa é justa causa. É sacanagem. Não tem o que discutir. Exatamente. Então não façam isso, por favor, né? A não ser que esteja todo mundo de acordo. Aí, ok, né? Ou tipo, o dia do peixe. Quarta é o dia do peixe. Então, beleza. Mas fora isso, não. Mas é bizarro como esses cheiros... O nosso corpo tem ali o sensor, né? Porque, tipo, às vezes eu tô aqui e eu almoço... Se eu almoço, porque eu não almoço todo dia, mas quando eu almoço é, tipo, 12:30, 1h da tarde. Mas tem gente que almoça 11:30, meio-dia, às vezes por causa do trabalho e tal. E aí, às vezes eu tô aqui e começa um cheirinho de aquele feijão cozinhando, assim. Aí... Putz, pode ser 11 da manhã, a barriga começa a roncar. É bizarro. Cheiro de feijão cozinhando fica bom. Eu fico que nem o pica-pau flutuando, assim, indo... É o desenho que vem, a fumacinha faz isso com o dedo, né? Vem, ele vai flutuando, vai vindo assim. Exatamente. Mas e depende um pouco de contexto também, né? Tem o mesmo cheiro. Por exemplo, a gente pede aqui perto de casa, tem um mexicano que a gente pede um burrito, um guacamole, né? O fajita, o pacote, né? Aí, não faz muito tempo, assim, teve uma vez que eu pedi, e a Lari come também, ela gosta, nós dois gostamos, é bem feito, é gostoso, né? Mas eu pedi, eu tava comendo, ela não pediu, ela falou, cara, esse burrito é fedido, né? Foi exatamente o mesmo, mas como ela não tava no contexto de comer, aí fica fedido, não fica com cheiro gostosinho de comida, né? Já diz o ditado, né? A fome é o melhor tempero. Exatamente.